Graça e paz. Amém. Pode se sentar, irmãos. A bondade de Deus. A bondade de Deus está em nossas vidas, está presente em nossas vidas continuamente. O Senhor demonstra sua bondade para conosco. Obrigado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Vamos ver um pouco nessa noite do que é, um pouco do que o Senhor tem sobre sua bondade para as nossas vidas. Naum, profeta Naum, livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 7. Amém? Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Amém? Eu vou ler novamente. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor me use como canal da Tua palavra, da Tua bênção, Senhor, nesta noite. Que as pessoas possam estar atentas, porque não sou eu quem falo, mas o Senhor quem fala aos nossos corações, através dessa palavra, ó Pai. E que essa palavra possa entrar em nossos corações de uma forma poderosa. E possamos então praticá-la em nome de Jesus. Amém. Você está atento ao que o Senhor vai falar contigo nessa noite? Nesse contexto, aqui do profeta Naum, ele está explicando a Israel sobre a ira e a misericórdia de Deus. E ele leva-nos a lembrar que o Senhor é bom. Ele leva a meditação de que o Senhor é refúgio, é fortaleza naqueles dias de angústia, naqueles dias de dificuldade, naqueles dias de aflição. E que conhece, principalmente, ele conhece aqueles que nele confiam. Ele conhece a mim, ele conhece a você, sim, a você mesmo, que confia no Senhor. E essa declaração une aqui o caráter divino de cuidado pessoal, de conhecimento íntimo do cristão precisa ter de Deus. O conhecimento da intimidade que nós cristãos devemos ter com o Senhor. E a bondade, essa bondade de Deus não é somente assim, um atributo abstrato, um atributo imaginável, não. Ele se manifesta através da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Ele se manifesta através da sua presença e demonstra quando você a conhecê-lo mais e mais. Gerando o quê?
uma esperança, uma confiança em cada um de nós. O pastor presbiteriano Stephen Shamrock, no seu livro A Bondade de Deus, escreveu assim: a bondade de Deus é a fonte de toda consolação e a raiz de toda esperança. Deus ira-se sim com o mal, mas aqueles que desejam estar na sua presença, ela é uma verdadeira fonte de consolo, de vida, é a base, é a raiz para todas as nossas esperanças. Tendo fé, estaremos com Ele eternamente. Amém, glorificado seja o nome do Senhor. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês 5 verdades sobre a bondade de Deus. São 5. Eu quero que você guarde em seu coração cada uma dessas verdades sobre o que vem a ser a bondade de Deus. A primeira verdade é que a bondade de Deus é proteção nas crises, é proteção nas dificuldades. Abra aí seu salmo de número 46, você vai ver. Um salmo tanto quanto conhecido. Salmo de número 46. Salmo 46 diz: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflições. Vejam, a bondade de Deus é essa. Ela se revela, primeiro que como um refúgio, uma proteção. Quando a vida desaba, a bondade de Deus nos acolhe, nos guarda debaixo das suas asas. Não é uma promessa de ausência de problemas, não. Não é isso. Não quer dizer que sua vida não terá problemas. Porque a Bíblia é clara. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que acontece é que com o Senhor nós temos a garantia de presença e socorro. A garantia de ser protegido, ser guardado pela bondade de Deus. É Deus presente e nos protegendo, nos socorrendo diante das dificuldades, das aflições, do deserto, diante das diversos problemas que podemos ter em nossa vida. Agostinho de Hipona escreveu assim: a providência de Deus envolve cuidado amoroso por suas criaturas, de modo que a bondade divina é a mão que sustenta o aflito. Olha que importante isso. Me leva até mesmo a lembrar uma música, aquela música que nós às vezes tocamos aqui: Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Indica o quê? Que a provisão de Deus é uma forma que Ele demonstrar o seu amor
a sua bondade por nós. Quando Deus nos sustenta, Ele está nos demonstrando a sua bondade. E isso leva justamente ao segundo ponto. A bondade de Deus traz consolo que transforma o sofrimento. Porque nós somos protegidos por Deus. Mas o que acontece? Essa bondade nos traz um determinado consolo e a transformação. 2 Coríntios 1, 3 a 4. Três e 4. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Veja, somente as cartas de Paulo é que nós usamos aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas e assim por diante. Os outros são livros, ou são cartas de Pedro, de Tiago. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Olha que interessante, irmãos. A bondade de Deus não apenas nos alivia, mas Ele também transforma o nosso sofrimento em fonte de compaixão. Para o quê? Para que você, sim, você mesmo, possa consolar o seu irmão. Possa consolar aquele que precisa. O consolo divino, ele nos capacita a ser canais de bênçãos. Ser usado por Deus. Por quê? Porque essa mesma bondade é a origem de tudo. As nossas lutas não são somente para nos ensinar. As nossas dificuldades. Veja, irmão, se você tem alguma dificuldade, está passando por uma dificuldade, tenha certeza que Deus está te ensinando. Mas não é só para te ensinar. É também para te capacitar a ajudar os outros a passarem pelas mesmas dificuldades, a passarem pelos mesmos problemas. Vocês ajudam os irmãos naquele momento, naquele assunto que você já evoluiu, que você já passou. Deus te capacita para isso. Anselmo de Catuária afirmou o seguinte: a experiência do amor divino é a chave para compreender a razão da nossa esperança, pois a bondade de Deus é a causa última do consolo humano. Vou repetir. A experiência do amor divino é a chave para compreender a razão de nossa esperança, pois a bondade de Deus é a causa última do consolo humano. Ou seja, o verdadeiro alívio para o sofrimento, a dor, a angústia humana, não é encontrado em circunstâncias externas, em pessoas ou em bens materiais, mas sim
no caráter da bondade de Deus. É somente através dele que você encontra consolo diante das suas dificuldades. Somente em Deus que definitivamente você se encontrará paz. Eu posso ajudar, irmão, a vencer suas dificuldades. Posso. Mas uma coisa é certa: somente Deus conhece o que você está passando. Somente Deus conhece as suas aflições, as suas dificuldades. Então, é somente através da bondade de Deus é que Ele transforma o seu sofrimento em paz. Terceiro ponto. A terceira verdade que nós podemos detectar hoje sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus revela-se em perdão, que nos resgata da culpa, perdão e restauração. A bondade de Deus revela-se em perdão e restauração. E abra sua Bíblia então em Efésios, capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 4. Estão percebendo o quanto a bondade de Deus tem falado conosco? Em cada momento, a bondade de Deus tem uma verdade distinta para a minha e a sua vida. Efésios 2, 4 e 5. Diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus por esse texto, porque Ele nos resgatou de toda a maldade e pode nos dar perdão e restauração. A bondade de Deus ativa esse perdão e nos resgata de qualquer culpa que possamos ter passado, ter efetuado qualquer tipo de erro, e nos restaura uma comunhão que podemos ter com Ele. Não somos salvos por mérito. Eu não mereço. Eu não mereço ser salvo. Não merecemos. Não é por mérito que vem a salvação, mas pela graça, pela bondade de Deus. Somente porque Deus manifestou a sua bondade através de Jesus Cristo naquela cruz, é que hoje nós podemos dizer que somos salvos. Somente através disso podemos dizer que a graça nos resgatou. Tomás de Aquino ensinou o seguinte: a misericórdia é uma perfeição divina que se comunica às criaturas, mostrando que a bondade de Deus é a fonte do perdão e da renovação moral. Ou seja, a bondade de Deus nos leva ao perdão divino, nos leva à transformação da nossa mente, a transformação do nosso modo de pensar e uma renovação no nosso modo de agir.
É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para cada um que verdadeiramente se entrega diante do Senhor, que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A quarta verdade: a bondade de Deus inspira confiança e obediência. Veja, é através da bondade de Deus que podemos ter confiança e obediência. Salomão, lá em Provérbios, escreveu isso. Vamos lá. Provérbios 3, 5 e 6. Capítulo 3, versos 5 e 6. Você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Provérbios 3, 5 e 6. Diz o quê? Olha lá. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seus próprios entendimentos. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Olha isso, irmãos. Conhecer a bondade de Deus nos leva a confiar nele de todo o nosso coração. Nos leva a seguir os seus caminhos. E veja, irmãos, veja, falando sobre obediência, não é uma servidão teimosa, ou seja, uma servidão que teme, que tem temor, que tem medo. Não é, você não estará servindo, você não estará obedecendo por medo. Não. Mas é a resposta de Deus quem nos guia. De certa forma, eu confio e obedeço a Deus, demonstrando a minha gratidão pela bondade dele na minha vida. É a minha, quando eu obedeço a Deus, quando eu confio no Senhor, eu estou demonstrando a minha gratidão por tudo, repete comigo, tudo que Ele fez na minha vida. É uma forma de agradecer a Deus. Quando eu confio, quando eu obedeço ao Senhor verdadeiramente. Como diz aquela música do Asaf Borba. Muitos não vão conhecer, talvez. Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro. Eu obedeço porque Ele foi bondoso comigo primeiro. É isso que deve ser. Augustus Nicodemos ressalta o seguinte: a verdadeira confiança cristã nasce da convicção de que Deus é bom e fiel, e que essa convicção produz obediência prática no dia a dia. Porque nós temos a convicção de que Deus é bom e fiel, então nós obedecemos a Ele dia após dia. E a bondade gera essa confiança, gera essa obediência, que eu e você, sim, você mesmo, precisamos ter como uma
não como uma obrigação, não, mas tem que ser algo natural. Tem que fazer parte naturalmente da sua vida. Obedecer a Deus tem que ser o seu modo de vida. Eu vou repetir. Obedecer a Deus tem que ser o seu modo de vida. E isso justifica o nosso quinto e último ponto. A bondade de Deus nos chama a ser instrumentos de bondade. Lá em Mateus 5,16, texto bem conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Mateus 5,16. Amém? Diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Glorificado seja Deus por isso, porque o que você faz, as suas obras, devem refletir a glória de Deus. É tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo para glorificar o nome dEle. A bondade que nós recebemos não é algo para ser retido em nós, não é algo para ser guardado, não. Nós fomos chamados para refletir a bondade de Deus. Eu e você, sim, você mesmo, nós fomos chamados para demonstrar a bondade de Deus. A igreja existe para tornar visível a bondade de Deus. A igreja se faz presente hoje, aqui, neste lugar, para demonstrar a bondade de Deus. E Ele faz o que? Usa você. Sim. Ele, pelo menos, gostaria de usar você para demonstrar a bondade de Deus. Hernandes Dias Lopes enfatiza o seguinte: glória a Deus. A fé autêntica se traduz em obras de amor, porque a bondade de Deus nos impele a agir em favor dos necessitados, como expressão do Evangelho. Nossa fé, ela é demonstrada através das nossas obras. Obras essas que são impulsionadas pela bondade de Deus. As nossas obras são levadas o que? Deus nos constrange a praticar o bem. Deus quer te usar para demonstrar a sua bondade. E a bondade de Deus nos leva a agir. Lembre, irmãos, a bondade de Deus nos lembra de novamente a Naum 1:7. Ela é real, ela é pessoal, ela é prática. Ela nos protege, nos consola, nos perdoa, nos inspira confiança e nos ensina para agir. Que cada um hoje aqui, neste lugar, experimente essa bondade de modo renovador.
e se torne um reflexo da bondade de Deus no mundo. Vamos ficar em pé. Nessa noite, eu te convido a fazer isso. Ter essa bondade de Deus em tua vida, verdadeiramente.